E hoje eu vou trazer uma aula pedida pela Dani de 3 verbos modais, que é o sollen, o dürfen e o müssen. 3 verbos modais, a gente vai falar sobre eles hoje, principalmente em relação aos significados. Os verbos modais, eles são chamados assim por diversos motivos, mas eu vou me atentar aqui ao motivo gramatical. Quando a gente tem um verbo modal, a gente tem uma estrutura bem específica na nossa frase. Que estrutura é essa? O verbo modal vai estar conjugado na segunda posição. E normalmente o verbo modal ele é acompanhado de outro verbo. E esse outro verbo vai estar na última posição. Então, por exemplo, o verbo modal müssen. Müssen significa ter que, né? Ter que. Então, a gente vai ter o muss na segunda posição, tipo, ich muss depois do sujeito, ou depois de qualquer coisa, né? Mas na segunda posição. E o próximo verbo, eu tenho que ir, vai estar na última posição. Ich muss, blá, 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 gehen. Então, qualquer coisa que tiver na sua frase, o müssen vai estar, o müssen vai estar na segunda posição e o segundo verbo vai estar na última, no infinitivo. Então, o müssen está conjugado na segunda posição e o verbo principal no infinitivo no final. Por exemplo, eu tenho que ir para casa, vai ficar ich muss nach Hause gehen. Ich muss nach Hause gehen. Eu tenho que ir para casa, sacou? Então, ao pé da letra ficaria eu tenho para casa ir, porque, de novo, o verbo é segunda, muss e gehen, a última posição obrigatoriamente. Depois dele só pode ter o ponto final. Então, eu tenho que ir para casa e muss nach Hause gehen. Então, já revelei o significado do primeiro verbo, né? Müssen significa ter que, no sentido de ter uma obrigação. Eu tenho que fazer algo, ich muss, blá, 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 machen. Né? Ich muss etwas machen. Então, sempre verbo na segunda posição, o müssen na segunda posição, verbo na última, e ele significa ter que, obrigação, dever, ter que. Então, quando eu digo eu tenho que ir para casa, é a minha obrigação ir para casa, ou é meu dever ir para casa, né? Quando a gente traduz com ter que, fica fácil de entender. Olha o nosso segundo exemplo. Wer muss das Problem lösen? Quem tem que resolver o problema? Wer muss das Problem lösen? Quem tem que resolver o problema? Então, alguém tem que resolver o problema. É a responsabilidade de alguém resolver. Quem é? Né? Essa é a nossa pergunta. Wer muss das Problem lösen? Se nós temos que falar com você, nós precisamos falar com você, né? Também tem essa ideia um pouco de necessidade, né? Nós temos que falar com você. Vai ser wir müssen mit dir sprechen. Atenção, verbo na segunda e na última posição. Wir müssen mit dir sprechen. E se eu quiser dizer quando nós temos que entregar o trabalho? Quando nós temos que entregar o trabalho? Também é ter, não é? Então, wann müssen wir die Arbeit abgeben? Wann müssen wir die Arbeit abgeben? Quando nós temos que entregar o trabalho. Entregar é abgeben, lá no final, no infinitivo. E o müssen na segunda posição, conjugado, né? A conjugação pro via é müssen. Agora, e se a gente tiver uma negação no müssen? Tipo, ich muss es dir nicht sagen. O que significa uma frase com müssen mais negativa? Bom, muito simples, significa só não ter que, não tem obrigação. Então, se eu digo, ich muss es dir nicht sagen, significa eu não tenho que te falar isso. Eu não sou obrigada a te falar isso, eu não tenho que te falar isso. Ich muss es dir nicht sagen. Sacou? Então, esse é o müssen, ele é muito fácil, ele não é um bicho de 7 cabeças. Ele é ter que, na negativa, não ter que, só isso. Já o dürfen, ele complica um pouquinho mais as coisas porque ele é um pouquinho diferente, tá? O dürfen é o verbo que significa ter permissão para fazer alguma coisa. E quando eu tô falando de permissão, necessariamente eu tô falando de quê? De uma instância superior, ou seja, de alguém ou de alguma coisa, pode ser uma pessoa, minha mãe, né? Ela manda em mim, claro. Posso ter 50 anos que minha mãe tá mandando em mim ainda. Famosa Dona Márcia. Ou dürfen pode ser também ter permissão de uma instância superior, tipo governo, né? Então, dürfen tem a ver com ter permissão. Ter permissão. Tem alguém que manda em você, ele tá te dando permissão. Então, por exemplo, quando um pai tá vendo o filho lá vendo um filme de terror, o menino tem 10 anos vendo um filme de terror daqueles, né? Aí o pai fala, du darfst diesen Film nicht sehen. Você não tem permissão de ver esse filme. A estrutura é a mesma, verbo modal na segunda posição conjugada e o verbo principal no infinitivo no final. Darfst é o verbo modal, sehen é o verbo no final, né? Então, du darfst, você não tem permissão, porque tem nicht lá, né? Du darfst nicht diesen Film sehen.
ver este filme. Então você não tem permissão de ver esse filme. Pode ser tanto porque o pai não tá dando a permissão, quanto porque o filme é classificado para maiores de 18 anos e o menino só tem 10. Então também ele não tem permissão no sentido de lei, né? Ele não pode ver aquilo. Inclusive, se eu tenho o dürfen com uma negação, por exemplo, hier darf man nicht rauchen. O que isso significa? Hier darf man nicht rauchen. Significa que não é permitido fumar, ou seja, é proibido fumar, não é permitido fumar. Então, darf man é se pode, se é permitido, né, nesse sentido. E o nicht é não. Então, não se é permitido fumar, é não se pode fumar, proibido fumar, né? A plaquinha lá com um cigarrinho cortada, proibido fumar, se diz, aqui não se pode fumar, e vai ser com dürfen, claro, porque se é proibido, é porque não é permitido, e não é permitido porque alguém, que é uma instância superior, falou aqui não, jacaré, tá? Hier darf man nicht rauchen. Depois, darf ich kurz etwas fragen? Esse é um jeito muito educado, né, de você perguntar se você pode fazer uma pergunta, né? Eu posso perguntar algo rapidinho? Só que como é bem educado, por que é bem educado? Porque eu tô perguntando com dúvida, né? Eu tenho a permissão de te fazer uma pergunta? Darf ich kurz etwas fragen? Né? Eu tenho a permissão de te perguntar algo rapidinho? Então, é um jeito bem educado de, né, quando você quiser pedir alguma coisa para alguém e você tem uma relação formal, você quer fazer um pedido bem polido, você vai poder usar o dürfen. Ou, de novo, né? O pai lá xingando o cara, falando, du darfst mit... Oh, xingando não, aqui é positiva. O pai falando, não, você foi um menino bom, você pode ir no cinema com a Carla e com o Tomás, né? Du darfst mit Carla und Thomas ins Kino gehen. Você tem permissão de ir pro cinema e ao cinema com a Carla e com o Thomas. Então, o müssen é ter a obrigação, o dürfen é ter a permissão, ou se o dürfen for negativo é não ter a permissão, é ser proibido. E o sollen, que é o nosso último verbo modal aqui da nossa lista de 3, ele vai ser ter obrigação também. Na verdade, ele vai ser, melhor falando, ele vai ser uma ordem indireta. O que é uma ordem indireta? O negócio é o seguinte, vamos imaginar, né, que a gente trabalha junto, aí a sua mulher ligou e falou, manda o fulano pra casa. Que aconteceu uma coisa aqui, manda ele pra casa. Fala pra ele vir pra casa. Fala pra ele vir pra casa. Então, o que você chegou na sala e te falou, ô fulano, ô fulana. Sua mulher ligou, falou pra você que você tem que ir pra casa. Olha só, eu falei, você tem que ir pra casa, mas sou eu que tô dando a ordem? Eu que tô falando que ele tem que ir pra casa? Não, quem tá falando é outra pessoa. Eu tô dando uma ordem indireta, certo? Nesse caso, eu vou usar o sollen. Então, o sollen é uma ordem indireta, olha só. Deine Frau hat angerufen, du sollst früher nach Hause gehen. A sua mulher ligou, você tem que ir para casa mais cedo. Né? Então, esse sollen significa tem que ir, você tem que ir para casa mais cedo. Mas não sou eu que tô falando, tá? Não sou eu que tô falando. Foi a sua mulher que disse que você tem que ir para casa mais cedo. Mesma coisa, por exemplo, se você foi ao médico, né? E depois tá fazendo tudo errado que o médico te pediu. E aí fazendo tudo errado que o médico pediu, aí eu vou falar assim, ô fulano, você tá fazendo tudo errado. Der Arzt hat gesagt, du sollst zu Hause bleiben und dich ausruhen. Né? O médico já falou, você tem que ficar em casa, du sollst zu Hause bleiben und dich ausruhen. E descansar, né? Ausruhen, dich ausruhen significa descansar. Em alemão, descansar é reflexivo, né? Eu me descanso, você se descansa. Mas em português não, né? Mas é por isso que aqui é dich ausruhen. Ausruhen, né? Descansar. Então, basicamente é isso, né? O médico disse, você tem que ficar. Não sou eu que estou dizendo, foi o médico que disse. Então, essa é a característica especial do sollen. Agora você já aprendeu esses 3 verbos modais. Espero que você tenha adorado e agora é colocar em prática. Das ist alles. Tschüss!